Olá, meu nome é Marcos Klinger, sou professor de Teoria Geral do Processo da Faculdade FAESF e hoje estaremos aqui preparando mais uma aula para vocês, falando um pouco sobre a parte mais introdutória da Teoria Geral do Processo, falando da lei processual, falando da sua aplicação e interpretação dentro da perspectiva da nossa Constituição Federal e das nossas leis, que são as fontes, no caso, principais do direito processual. Iremos falar um pouco também das diferenças entre direito material e direito processual, alguns conceitos básicos do Instituto, lembrando que essas aulas elas serão voltadas mais para a nível de revisão, né? Serão aulas mais condensadas para fins de revisão da disciplina Teoria Geral do Processo, né, dentro do nosso primeiro módulo de estudos, que vai desde o início dos princípios constitucionais do processo, falando também da lei processual como um todo, como eu já falei, e da jurisdição e da ação, tá ok? Então, bons estudos e prestem atenção nos nossos slides, nas nossas observações, que acredito que todos irão aprender bastante nessas próximas aulas, tá ok? Um abraço e vamos lá. Vamos lá. Falando um pouco sobre direito processual, né, que seria o nosso ponto fundamental aqui dentro da teoria geral do processo, mais voltado para o processo civil, né, para o direito processual civil, nós podemos conceituar o direito processual como esse conjunto de normas e princípios, né, que estudam a atividade substitutiva do Estado, que no caso é a atividade jurisdicional ou jurisdição, e a relação jurídica que irá se desenvolver entre as partes litigantes e o agente político, que no caso é o juiz, que exerce, no caso, a função jurisdicional. Então, esse conjunto de normas, esse conjunto de princípios, eles estabelecem todo o regramento necessário para se estabelecer como o processo, como instrumento de solução de litígios, irá, no caso, se desenvolver dentro de cada uma de suas etapas e de suas fases. Né? Nós temos como mapa mental aqui, né, uma definição muito bem feita do que seria, no caso, então, jurisdição, ação e processo. Né? E processo como instrumento de solução de conflitos de interesses. Né? O instrumento como o método, o mecanismo, a forma que o Estado disponibiliza a todos nós, cidadãos, para resolvermos as lides que eventualmente venham a surgir. Ou seja, se nossos direitos forem violados, se nossos direitos forem desrespeitados, se nossos direitos realmente não tiverem sido cumpridos, a gente vai poder se utilizar da função jurisdicional pelo Estado, né, através do processo, para que esses litígios venham a ser resolvidos. Tá certo? O Código de Processo Civil, ele estabelece logo no seu artigo 1º que o processo civil ele é ordenado e disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Muito bem. Por que eu coloquei esse artigo 1º do Código de Processo Civil de 2016, que entrou em vigor em 2016, para que a gente possa analisá-lo? Muito bem. O Código de Processo Civil de 2016, buscando aí no caso a repetição de princípios e de normas constitucionais inseridas na Carta Magna, ela, nos seus artigos iniciais, ela estabeleceu vários princípios de ordem constitucional, inclusive previstos no artigo 5º da Constituição Federal, né, que seriam os direitos individuais e coletivos de toda a nossa sociedade, né, que trazem vários regramentos, trazem vários princípios e normas acerca do processo. Né? E
o processo civil, como um dos ramos do direito processual, ela deve ser disciplinada e interpretada conforme essas normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal. O que é que foi feito nesse novo código? Ele normatizou princípios, né, e regras que estavam já definidas dentro da Constituição Federal, para que possa, no caso, pudesse ser reforçado tudo aquilo que estava na Constituição. Então, isso não ocorria na Constituição, no Código de Processo Civil anterior, e essa norma ela veio para disciplinar essa regra, ou seja, todo o processo deve estar de acordo com os princípios e as normas constitucionais. Sobre a lei processual, sobre a lei que estabelece essas regras para o desenvolvimento do processo, né, como instrumento de solução de litígios, a nossa principal fonte é a Constituição Federal, né, vindo em seguida as leis, no caso federais, como é o Código de Processo Civil, e outras leis, que seria na verdade uma lei nacional, e outras leis federais que eventualmente venham a existir, né, no caso, para tratar de alguma regra processual. Um exemplo clássico seria a Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Então, as normas processuais, elas têm como fonte primordial do direito, no caso da lei, no caso a Constituição Federal e a própria lei ordinária ou lei complementar, dependendo do caso. Lembrando que cabe à União processar e julgar, né? Ter competência privativa para legislar sobre direito processual, que está lá no artigo 22.1 da Carta Magna, tá ok? Outra regra de direito processual que a gente tem que observar, e que também está no Código de Processo Civil, seria no que tange à lei processual no espaço. A nossa lei processual, as normas que tratam sobre o direito processual, que tratam sobre a forma como o processo irá transcorrer, elas têm vigência dentro do território nacional. Ou seja, a nossa lei tem uma aplicação na jurisdição nacional, ok? Não tendo aplicação, obviamente, em outros países. Existe um salvo, uma regra, né, que o Código de Processo Civil trouxe, que estabelece uma ressalva quanto às disposições específicas, né, quanto a tratados, convenções, acordos internacionais de que o Brasil seja parte, que eventualmente, dependendo dessas normas, poderá a jurisdição civil, as normas processuais brasileiras serem aplicadas além das fronteiras brasileiras. Tá ok? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração seria a lei processual no tempo. Bom, a lei processual, quando ela entra em vigor, ela tem aplicação imediata. Ela revogando a norma anterior, como por exemplo o Código de Processo Civil de 2015, em vigor a partir de 2016, ela entrando em vigor, no momento em que ela entrou em vigor, ela teve aplicação imediata, revogando os dispositivos do Código anterior, sendo aplicado inclusive em processos em curso. Lembrando que a própria norma do Código de Processo Civil estabelece que essa lei processual ela é irretroativa, ela não retroage para atingir atos já consolidados, atos já praticados dentro do processo, ok? Então, lá no Código de Processo Civil, no artigo 14 precisamente, o Código estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Ou seja, ela é uma norma de aplicação imediata e irretroativa, resguardando todos os atos jurídicos perfeitos que já foram realizados no decorrer do processo. Um exemplo, se uma citação, né, que seria o chamamento do réu ao processo, já foi devidamente formalizado e realizado no processo, né, por uma forma que era estabelecida na lei anterior, eventualmente, se uma lei posterior disser diferente, essa norma não vai retroagir para que seja feita uma nova citação.
a citação já foi realizada conforme a norma anterior e ela está plenamente válida, então não precisa ser repetida. Compreenderam? Por fim, cabe aqui a gente frisar que o Código de Processo Civil, como norma realmente geral, uma norma que estabelece muitas regras sobre processo civil, né, que traz um rito ordinário bem denso e bem extenso, estabelecendo inclusive tudo que for relativo à instrução processual, produção probatória, sentença, coisa julgada, recursos, enfim. Ela é uma norma muito extensa, com muitas regras e muitas disciplinas, né, e muitas normas que devem ser seguidas por toda a jurisdição brasileira. Ela é uma norma, né, que caso não exista norma específica, por exemplo, para outros tipos de processo de jurisdições especiais, como por exemplo a jurisdição eleitoral, a jurisdição trabalhista, ou até mesmo em processos administrativos, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, ou seja, para complementar algo que não tenha sido estabelecido no regramento desses processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, ou subsidiariamente, caso haja uma lacuna, né, nessas normas e haja uma necessidade de aplicação da regra, né, para aquele caso nesses processos específicos, nessas justiças especializadas, certo? Como eu falei, tá aí os artigos do Código, né, no artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Já o artigo 14 diz que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Existe uma hipótese eventual, né, que pode ocorrer, que se a norma processual ela estabelecesse, a nova norma processual estabelecesse expressamente que ela se aplicará a atos pretéritos ou a certas situações pretéritas, essa norma vai retroagir, mas de regra não retroage. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Muito bem. Então, feitas essas considerações iniciais sobre o que seria direito processual, sobre como é a sua aplicação, seja territorialmente, seja no espaço e tempo, né? Nós temos agora que fazer uma pequena distinção entre direito material e direito processual, né? Para que não haja uma confusão aí de entendimento sobre esses dois institutos. Nós temos que entender que direito, né, é norma, direito é lei, direito está positivado. Né? E esse direito ele pode ser de natureza material ou de natureza processual. Um direito civil, por exemplo, que trata normas de conduta, que trazem vários direitos para todos nós, elas são normas que nos atribuem direitos, né, e inclusive obrigações. Então, essas normas elas são de direito material puro. São normas que levam em consideração relações jurídicas entre as partes envolvidas no negócio. Né? São direitos que envolvem situações pontuais, onde não há uma participação direta do Estado, em alguns casos, dependendo do direito, se for direito público ou se for direito privado, mas enfim, havendo uma relação entre duas partes, esses direitos e obrigações se referem a um direito material, ou um direito substantivo, ou um direito subjetivo, que seria um direito que se relaciona com a parte envolvida, né? Naquela relação jurídica de direito material. Né? O interesse primário nessa situação é a própria relação subjetiva entre os interessados, entre as pessoas. Né? Então, as normas de direito material, elas estabelecem direitos e estabelecem obrigações, regulam condutas, ok? Já o direito processual, ela já envolve um direito que venha a estabelecer normas para disciplinar o instrumento de solução de conflito de interesse, eventualmente, quando ele venha a surgir. Né? Então, o processo, né,
como instrumento de solução de litígios, ele precisa ser normatizado em seus atos para que possa respeitar, inclusive, o princípio do devido processo legal. Então, o princípio do devido processo legal faz com que leis devam surgir, leis devam regular todo esse tipo de procedimento. Então, o direito processual, a norma processual, compõe-se justamente de regras que organizam o instrumento, que seria o processo, para se buscar o direito material violado ou não atendido. Então, o direito processual, com um conjunto de normas e princípios que regulam a atividade substitutiva do Estado dentro de um processo para resolver os conflitos de interesse, ele só existe necessariamente quando existe uma lide, ou seja, quando existe um conflito de interesse, né, entre duas partes. Quando não existe esse conflito de interesse, não há por que ter o processo. Apesar que nós vamos ver mais à frente que o processo, ele, de todas as formas, ele visa pacificar a sociedade, né? Então, muitas vezes, o processo, em algumas situações, por exemplo, nos processos de jurisdição voluntária, onde realmente não existe uma lide, o Estado ele intervém, né, em certas relações jurídicas, devendo participar da relação jurídica num processo para que ele possa ser devidamente referendado, ser homologado pela Justiça. Então, a relação jurídica de direito material é firmada entre praticamente duas partes, duas pessoas, né? Que pode ser pessoas jurídicas, ou pessoas físicas, ou uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica. Já a relação de direito processual, ela envolve um terceiro, que seria o juiz, o Estado juiz, né? Que está presente nessa relação para fim de solucionar o conflito de interesse. Ok? Há, nesse caso, no direito processual, um interesse secundário, que seria um instrumento para alguém valer o direito, no caso ele venha a ser desrespeitado e violado. Desse modo, a instrumentalidade do processo como um meio de se conseguir a solução do litígio, né, o processo acaba não sendo um fim em si mesmo. Né? Ele, na verdade, ele é um instrumento. O princípio da instrumentalidade do processo, né, é justamente para dizer que o processo ele serve para resolver um conflito de interesse, resolver uma lide, resolver uma questão, para que o Estado, dentro da sua atividade substitutiva, né, dentro do seu poder jurisdicional, dentro da sua jurisdição, possa aplicar o direito corretamente ao caso concreto, que é posto sob sua apreciação. Então, essa pretensão das partes, né, de colocar o Estado para dar uma resposta é feita pelo direito de ação. Né? Nós temos direito de ação, um direito público, subjetivo, de pedir ao Estado uma tutela jurisdicional quando nossos direitos são violados. Então, jurisdição como poder, direito, poder e atividade, né? Poder, dever e atividade do Estado de solucionar os conflitos de interesse. O direito de ação como um direito público subjetivo de pedir ao Estado que solucione aquele conflito de interesse. E o processo como instrumento de solução. O processo como um mecanismo estabelecido por lei para que possa resolver o conflito de interesse. Então, o processo, para ele existir, ele tem que seguir muitas regras e muitos princípios. Né? Até mesmo porque nós estamos dentro de um regime democrático. Né? E dentro do regime democrático nós temos que fazer prova, tem muitos ônus, tem muitos direitos, tem muitas obrigações também processuais. Né? E todas essas regras, o devido processo legal deve ser respeitado para que o processo, né, tenha a sua devida utilidade. Então, ele seria um meio pelo qual se utiliza a parte para concretizar seu direito de ação e buscar do Estado, através do juiz, o exercício da jurisdição. Então, é por ele, pelo processo, que o juiz aplica a prestação jurisdicional. Certo, queridos alunos? Dentro da teoria geral do processo, prosseguindo nas aulas, a gente tem que comentar sobre os seus institutos fundamentais, os pilares da teoria geral. Então, nós temos que entender o que é jurisdição, nós temos que entender o que é ação, nós temos que entender o que é exceção ou defesa e o que é o processo. Os grandes pilares são a jurisdição, a ação e o processo. A doutrina ela é maciça ao afirmar dessa forma. Então, se você compreender e distinguir bem o que é jurisdição, ação e o que é processo dentro dos princípios de cada um desses institutos, desses pilares da teoria geral,
vocês vão compreender com maior facilidade o processo civil como um todo. Inclusive o processo penal e os outros direitos processuais que vocês vêm estudar, inclusive o processo administrativo. Porque tudo está ligado ao processo realmente civil subsidiariamente. Tá ok? Então, o processo civil, como foco aqui da teoria geral do processo, ele é o ramo do direito processual, no caso que estuda o exercício da jurisdição civil, ou seja, do direito civil, do direito privado civil, né, como o direito civil, como o direito tributário, como o direito do consumidor. Esses são direitos civis. Compreendidos os direitos materiais civil, comercial, empresarial, também o direito administrativo, porque essas relações administrativas podem chegar ao Poder Judiciário para fim de resolução, como também o direito tributário, além de qualquer outro que não tenha regras processuais específicas previstas em lei. Tem uma característica residual, como eu falei, né, no slide anterior. Muito embora a teoria geral do processo desenvolva e estude elementos comuns a todos os âmbitos da ciência do processo. Como eu falei, o processo civil ele é subsidiário, né, e inclusive atinge outros tipos de processos de justiças especializadas, como a justiça eleitoral e a justiça trabalhista. Ok? Para finalizar essa aula, eu optei por relembrar a vocês alguns conceitos básicos que a gente precisa entender neste primeiro momento, né? Que seria o que era lide, o que é lide, o que é processo, o que é procedimento, o que é pretensão, né? E para depois a gente passar justamente para esse slide seguinte, né, que a gente vai falar sobre os princípios constitucionais do processo, né, e princípios constitucionais do processo civil, para a gente fazer uma aula específica só sobre isso, tá ok? Então, sobre esses conceitos básicos, a gente tem que entender o que é lide. A lide é um conflito de interesse entre duas partes, duas pessoas, qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Se não houver pretensão resistida, não existe lide. Então, se numa relação jurídica de direito material, numa compra e venda, a compra e venda se desenvolve regularmente, dentro do contrato, sem nenhum desrespeito a um direito de nenhuma das partes, não houve lide e houve apenas uma relação jurídica de direito material, ou seja, a compra e venda, que está regulado lá no Código Civil. Se porventura não houver eventualmente o pagamento dessa compra e venda, a lide começa a surgir. E uma vez surgida a lide, uma das partes, aquela obviamente que tem o seu direito violado, vai procurar o Poder Judiciário, porque ela não pode se utilizar da autotutela, da força para resolver aquele problema. Ele deverá procurar o Poder Judiciário dentro da atividade jurisdicional, dentro do Poder Judicial, para que, através do processo, né, através do instrumento do processo, ele possa solucionar aquele conflito e aquela lide. Tá ok? Aí nós vemos agora o que seria o processo. O processo como instrumento colocado à disposição de todos nós, cidadãos, para a solução dos nossos conflitos de interesse e pelo qual o Estado exerce a jurisdição. Então, o Estado ele exerce a jurisdição, o Estado juiz exerce a jurisdição através do processo. Ele aplica o poder jurisdicional através do processo. Ele dá o comando das decisões no processo. Sem processo, o juiz, o Estado juiz, o Estado dentro do poder jurisdicional, ele não exerce nenhum tipo de atividade jurisdicional, tá ok? Como função típica do poder judiciário, tá ok? Já o procedimento seria a forma como o processo se exterioriza, ou seja, seriam os diversos atos que são praticados dentro do processo e que se materializam no mundo jurídico. Seriam, por exemplo, a petição inicial apresentada pela parte, o ato de citar a outra parte para comparecer a uma audiência, o ato da audiência, da realização da audiência, de conciliação e mediação inicial, a contagem do prazo para fim de resposta, né? A contestação, ou seja, a própria resposta do réu, a impugnação aos atos, no caso, a todas as alegações feitas na petição inicial, e assim sucessivamente, réplica, audiência de instrução, até se chegar na sentença, prosseguindo com os recursos até se chegar no final com o trânsito em julgado, onde não há mais possibilidade de nenhum recurso. Então, todos esses atos eles são devidamente estabelecidos por lei. Todos esses atos eles estão disciplinados de como eles são na lei processual civil ou na lei processual penal,
né? Lembrando sempre que todos os princípios e regramentos desses processos, eles levam por base a Constituição Federal, ok? E por fim nós temos a pretensão, que é a exigência, é o pedido, ou a postulação que a parte deduz perante o juiz. Ou seja, a pretensão é aquilo que a parte requer, é o direito violado, é a regularização da situação para que o direito possa ser preservado, o direito material possa ser preservado. Então, o direito processual tem íntima ligação com o direito processual, porque é através do direito processual que o direito material vai ser estudado, vai ser analisado dentro do caso concreto, certo? Então, muito bem, pessoal. Hoje seriam essas nossas considerações para essa aula, né, a nível de revisão, e amanhã a gente vai prosseguir, nas próximas aulas a gente vai prosseguir para que a gente possa fazer outras videoaulas com vocês e a gente possa esgotar todo o assunto até o final desse primeiro módulo, tá bom? Então, tenham um bom dia, bons estudos e até mais.